Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus amoroso, tu és. Meu Jesus amoroso, tu és. Minha alma já limpaste, o Espírito enviaste. Meu Jesus amoroso, tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, tu nos santificas, em nós sempre habitas. Santo Espírito Consolador, Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus amoroso, tu és. Meu Jesus amoroso, tu és. Minha alma já limpaste, o Espírito enviaste. Meu Jesus amoroso, tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, tu nos santificas, em nós sempre habitas. Santo Espírito Consolador, Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Boa noite a todos os irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero te convidar a abrir sua Bíblia para lermos um versículo em especial que encontra-se em Filipenses 4, de 6 a 7. Diz assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. A exortação do apóstolo Paulo à igreja é essa: que nós não andemos paralisados, preocupados ou angustiados com alguma coisa, mas que estejamos com o coração e com a mente predispostas a orar, a clamar a Deus, pois Ele
que realmente nos dá tudo e nos abençoa com tudo, nos gerará paz para confiar que Ele realmente será o supridor e o abençoador das nossas vidas. Estamos agora com alguns pedidos, alguns motivos de oração, e eu quero te convidar então a estar então atento a cada pedido, para estar então orando por essas famílias e também clamando aí junto com as pessoas que estão angustiadas, preocupadas com algumas questões da vida. Primeiramente, Hércules Alcântara. Ele deseja agradecer a Deus pelo grande livramento do seu cunhado Darcy e da sua sobrinha Beatriz, que sofreram um acidente de moto e só tiveram ferimentos leves. Glória a Deus por isso. E também agradecer e continuar orando pelo pastor Wilson, da Igreja Batista Alemã, que está bem melhor e talvez nessa semana já poderá voltar para casa. Maria Antônia Castro pede orações. Uma família que está de luto, uma senhora de 42 anos, na quinta-feira, foi vítima da Covid-19. Orar pelo pai, pelo esposo e pela filha. Josélia Satiro agradece ao Senhor Jesus pela saúde da família e também pede oração pela nossa nação brasileira, em nome de Jesus. Ana Carvalho está agradecendo a Deus e aos irmãos pelas orações, porque o Marcos saiu do hospital. Oh, glória a Deus, que felicidade. O Márcio também, graças a Deus. Pede pela Sueli, que continua no hospital, e o senhor Walter, que está com Covid há 20 dias entubado. Que Deus esteja no controle. Orando por essa família também. Sônia e José Curtinaites oram a Deus para que todos nós possamos controlar as nossas ansiedades nesses dias de confinamento por causa da pandemia que assola o mundo. Ele nos deixou uma direção que precisamos confiar e praticar o que está escrito em Mateus 6, de 25, 33 e 34. Luciana Mosca, gostaria de pedir oração pela irmã Maria Piva. Maria Piva, que é a irmã de uma amiga, está internada com hérnia no estômago e tem se sentido muito mal. Alexandre Almeida pede oração por uma amiga da família, Ana Paula, que perdeu seu marido por Covid-19 nessa última quinta-feira, e a sua cunhada, que está internada no hospital de campanha também com Covid. Ivani Bordin, agradeço a Deus, pois até aqui nos ajudou o Senhor. Peço oração pela saúde da minha irmã Lucy, pela Inácia e por todos que estão sofrendo pela perda da saúde ou de um ente querido. Agradeço a Deus por um livramento na vida dos meus netos e genro. Solange Martim, peço oração pelo Adalto Sanches. Semana passada ele tinha melhorado, mas ontem teve uma piora e está na UTI do Hospital Brasil em Santo André. Orem também pela minha irmã Sueli Sanches. Temos fé que Deus está cuidando dele. E Ele está mesmo, irmã. Selma Carvalho. Peço oração pelo Adalto Sanches. Peço oração por Dalva Martim e filha, ambos internados com Covid. Ela encontra-se entubada também. Irineia Moraes. Pede pelo seu cunhado, que ainda continua na UTI em função da Covid. Pede também por todos os que estão necessitados também. Elisa Artuso, peço oração para aqueles que estão nos hospitais, seus familiares, e para os que estiveram internados e se curaram da Covid, porque a recuperação é muito difícil para a maioria e mesmo curados continuam doentes, só Jesus para ter misericórdia. Débora Baldi, oração pelo emprego da sua filha Andressa Jacob. Irmã Iva, oração pela vida do Mário, que está entubado e o organismo não está respondendo ao tratamento. O médico falou para a Silene, sua esposa, começar a orar porque o caso dele é gravíssimo e a gente está em oração por isso também. Eliana Fischnes, meu pedido de oração é pela saúde da minha família e dos irmãos da igreja, pelo Mário, esposo da Silene, cunhado da Iva, que está entubado, e que Deus tenha misericórdia dele e acalme o coração dos familiares. Gabriel Porto, quero pedir oração em nome de Simone Lustosa, esposa do meu aluno Carlos Lustosa, que já está se tratando de Covid há uma semana e mesmo tendo tomado todos os antibióticos, piorou e talvez tenha que ser internada. Que Deus derrame sua cura sobre ela. E Silvio Renato Ribeiro, pela recuperação do pastor Júlio Paulinelli. E eu também tenho meu pedido de oração pela minha vida, pela minha família e pela vida do Rafael, noivo de uma colega do serviço, que está entubado na UTI devido ao Covid há mais de 40 dias.
Vamos estar orando então por essas vidas, intercedendo e clamando a Deus? Feche seus olhos onde você estiver para estarmos então juntos em intercessão e oração. Grandioso Deus e eterno Pai, nesse momento clamamos, ó Pai amado, por tantas vidas, por tantos pedidos, ó Pai amado. Sabemos, ó Pai, que o Senhor continua no poder e no controle de tudo, ó Pai amado. E nesse momento, Pai querido, te pedimos, venha e se revele-se a nós, ó Pai amado. Venha e se manifeste em cada lar, em cada família, trazendo cura, ó Pai amado. Trazendo milagres, ó Pai amado. Revelação e sinais da Tua presença, ó Pai amado, em nossas vidas, ó Pai amado. Sinais de glória, Pai amado, sinais de milagres para que possamos ver e entender que o Senhor continua no poder e no comando de tudo, ó Pai amado. Pai, te pedimos por portas de empregos, te pedimos, ó Pai amado, pelas enfermidades que assolam este mundo, que assolam o Brasil e essas famílias exclusivamente que temos orado agora nesse momento, ó Pai amado. Pai, te pedimos por corações angustiados, ansiosos, ó Pai, venha com teu bálsamo e derrama a paz sobre cada família e cada vida, ó Pai. Te pedimos agora nesse instante, ó Pai querido, que o Senhor abençoe, ó Pai amado, o meu condomínio, as famílias dessas pessoas que estão agora ao meu lado, ao meu redor. Abençoe a minha vida, abençoe a vida dos pastores, dos líderes desta igreja, Pai amado. Peço, ó Pai querido, que o Senhor esteja, Pai amado, com cada um que escreveu o teu pedido de oração, ó Pai amado. Pessoas que confiam na tua forte mão, confia, ó Pai amado, que o Senhor é soberano sobre tudo. E por isso, ó Pai querido, te peço, Senhor que é médico dos médicos, Senhor dos senhores, autor e consumador da nossa fé, Pai amado, venha com o milagre e salva estas vidas, ó Pai amado. Capacita essas vidas, ó Pai amado, abençoa estas vidas, responde, ó Pai amado, cada pedido, ó Pai amado, que é colocado e depositado, ó Pai amado, nessa lista de oração. Porque sabemos que não há resposta em nenhum homem, não há resposta em nenhum governo, mas somente uma resposta em Ti, o verdadeiro e único Deus. Confiamos na Tua forte mão, ó Pai amado, e oramos agora, consolados, agradecidos em Teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Qual de nós poderia evitar quando a solidão chegar sem avisar a razão? Qual de nós poderia não chorar quando a morte nos levar o pulsar do coração? Qual de nós pode impedir o vento de soprar e nos levar a uma outra direção? Qual de nós é dono do seu destino, quando na verdade quase tudo nos escapa entre os dedos das mãos? O amanhã pertence a Deus, lançai sobre ele os desejos seus, descansai nos braços do Pai, entregai, sujeitai-vos ao amor maior e descansai. Qual de nós está imune à saudade diante da despedida? Só o tempo pode aliviar. Qual de nós poderia enganar o seu próprio coração se o silêncio
da noite então chegar. Qual de nós pode impedir o vento de soprar e nos levar a uma outra direção? Qual de nós é dono do seu destino, quando na verdade quase tudo nos escapa entre os dedos das mãos? O amanhã pertence a Deus, lançai sobre ele os desejos seus, descansai nos braços do Pai, entregai, sujeitai-vos ao amor maior e descansai. O amanhã pertence a Deus, lançai sobre ele os desejos seus, descansai nos braços do Pai, entregai, sujeitai-vos ao amor maior e descansai. Graça e paz, que bom que você está participando conosco deste culto e eu espero que você esteja verdadeiramente participando, não somente assistindo. Eu gostaria de começar, antes da palavra, dando um recado. A partir de amanhã, nós estaremos enviando via IBVA Zap uma pastoral curtinha, em vídeo, com o comentário de um versículo bíblico. Toda a pastoral será fundamentada num versículo bíblico, numa interpretação, numa contextualização, para iluminar determinados assuntos do dia. As nossas pastorais visam expressar as opiniões, a interpretação, a visão da igreja sobre os mais diversos assuntos. Nós podemos comentar aquilo que está na imprensa, podemos comentar um problema da nossa comunidade e gostaríamos que você estivesse participando, fazendo sugestões, enviando comentários, fazendo perguntas e, inclusive, enviando estes vídeos para outras pessoas do seu grupo, retransmitindo estes grupos. Nós cremos que com isso nós podemos estar ajudando você a viver de uma maneira cristã. Os nossos pastorais nós chamamos de dia a dia com a palavra. Nós queremos que a palavra verdadeiramente ilumine o seu dia. E gostaríamos muito
de contar com a sua participação. Essas palavras serão alternadas, eu estarei apresentando, o Rodrigo e também o Gabriel. A cada dia, um de nós estará levando esta pastoral para você. Participe e ore para que elas sejam uma bênção em nossas vidas. Nós estamos em plena série de mensagens sobre verdadeiramente humano. O que é uma pessoa verdadeiramente humana? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado desfigurou esta imagem. Então hoje nós não somos verdadeiramente humanos. Nós não somos tudo aquilo que Deus esperava, desejava que nós fôssemos. E esta reconstituição da nossa humanidade começou lá na cruz, quando Jesus Cristo morreu por nós, levou os nossos pecados, e quando nós entregamos nossa vida a Jesus, nós nos tornamos uma nova criatura. E lá na carta de Paulo aos Gálatas, nós encontramos o apóstolo falando do fruto do Espírito Santo. Nós entendemos que o fruto do Espírito Santo revela as características de uma pessoa verdadeiramente humana, uma pessoa à imagem de Cristo. Cristo foi um ser perfeito. Cristo tinha todas as características de um verdadeiro ser humano. E nós devemos imitar a Jesus. Então, Jesus tinha o fruto do Espírito em sua plenitude. Então, é por isso que nós estamos falando destas características do fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Hoje, nós chegamos na característica que fala da amabilidade. Nós podemos ser amáveis como Jesus foi amável. Amáveis como Jesus. Gálatas, capítulo 5, 22 e 23 diz: mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza. A versão na linguagem de hoje traduz aqui como delicadeza. Nós estamos falando de amabilidade, são termos semelhantes, equivalentes. O texto também fala que o fruto do Espírito é a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Então você pode ser amável, delicado, gentil como Jesus. Essa palavra mexeu muito com o meu coração, porque eu sei que nem sempre eu sou amável. Eu sei que muitas vezes eu sou grosseiro, muitas vezes eu sou uma pessoa irritante, muitas vezes eu sou uma pessoa venenosa e tenho transmitido muitas vezes, ao invés de transmitir vida, transmitir morte, através das minhas palavras, através das minhas atitudes. E o Espírito Santo mostrou para mim claramente que eu preciso trabalhar nesse aspecto de ser uma pessoa amável. Este fruto, esta característica precisa se manifestar na minha vida. Então, para mim foi muito abençoador estudar sobre este assunto. Aliás, eu tinha a intenção de falar sobre amabilidade e bondade juntos. Mas quando eu comecei a me aprofundar na amabilidade, falei, não vai dar para falar. Então, na próxima quarta-feira, eu estarei falando sobre a bondade. Hoje, nós ficamos com a amabilidade. Fruto do Espírito não é uma questão de palavra. Sabe, dizer coisas bonitas, colocar frases bonitas, versículos bíblicos. O fruto do Espírito não é uma coisa que apenas se manifesta quando nós estamos cultuando a Deus. O fruto do Espírito se manifesta no nosso caráter, naquilo que somos.
O fruto do Espírito não foi feito apenas para a igreja, foi feito para o período da manhã, quando nós estamos tomando café à mesa com a nossa família, foi feito para quando estivermos na condução, no mercado, no trabalho. Fruto do Espírito tem a ver com o nosso caráter, é Deus agindo em nossas vidas. E aqui o texto fala que uma marca de uma pessoa cheia do Espírito Santo é a amabilidade. Então vamos definir este termo amabilidade. Desculpe, mas eu vou citar uma palavra grega, porque você sabe, o nosso Novo Testamento foi escrito originalmente em grego, não foi escrito em português. E foi feita uma tradução. E nem sempre as traduções são equivalentes, traduções são perfeitas. Não é? A palavra grega aqui para amabilidade, e na maioria das Bíblias mais antigas, a palavra que aparece é benignidade. Talvez aí na sua Bíblia, se você não tem a nova tradução na linguagem de hoje, apareça a expressão benignidade. Mas a palavra original, a palavra grega, era Crestotes. Crestotes. Se você quiser impressionar a sua namorada, diga para ela, olha lá na Bíblia, fala que nós devemos ser crestotes. Amabilidade. Esta palavra significa bom. Crestotes, bom, suave, excelente, útil, benigno, terno. Uma pessoa que tem ternura. Esta é a palavra crestotes, lá no grego. Crestotes, benignidade, amabilidade, é uma disposição gentil e graciosa para com os outros. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é gentil, ela é graciosa, ou seja, ela não fica cobrando dos outros. Há pessoas que fazem coisas pela gente, mas ficam sempre cobrando a recíproca, né? Então, não dá. Então, uma pessoa cheia do Espírito é gentil, é uma pessoa que tem excelência de caráter, é uma pessoa honesta. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não quer magoar ninguém, não quer provocar dor em ninguém. Alguém disse o seguinte: no nosso desprezo pelo pecado, podemos nos tornar rudes e grosseiros com o pecador. Algumas pessoas parecem ser tão apaixonadas pela justiça que não têm mais lugar para compaixão para com os que caíram. Então nós queremos tudo tão certo que nós vamos nos tornando grosseiros com aqueles que não partilham da nossa fé, de que não conhecem aquilo que nós conhecemos da palavra de Deus. E aí nós ficamos criticando todo mundo, nós ficamos julgando todo mundo, nós ficamos ofendendo as pessoas. É muito fácil ser impaciente, é muito fácil ser indelicado com aquelas pessoas que falharam na vida. A pessoa cometeu um erro e você retribui com a impaciência, com a indelicadeza. Uma pergunta que eu quero lhe fazer: você é uma pessoa amável? Você é uma pessoa gentil? Você trata o seu próximo com delicadeza? Por exemplo, como é que você trata aquela pessoa que recolhe o lixo lá da sua casa? Como é que você trata o varredor de rua? Ou aquela pessoa que toca a campainha ou bate a sua porta
para pedir alguma coisa ou para vender alguma coisa? Você é gentil? Você é delicado? Ou fica lá da porta e diz, não quero nada não, não quero nada não. É assim que você trata uma pessoa que está tentando ganhar o seu sustento ou que está pedindo uma esmola, pedindo um prato de comida, pedindo uma roupa? Como é que você trata? Você é amável? Como é que você trata o caixa do mercado que está indo devagar? Você já percebeu que parece sempre que na nossa fila lá no mercado, sempre a nossa fila é aquela que anda mais devagar? E quando você encontra aquela velhinha que está lá entregando suas mercadorias, demorando, depois vai pegar o cartão e depois leva meia hora para digitar a senha e você está lá na fila. Como é que você trata? Como é que você trata o caixa daquele mercado? Você já ofendeu o caixa de mercado? Você já ofendeu o recepcionista de algum órgão público? Eu lembro que uma vez o meu sogro, ele foi atropelado, foi para o hospital, aí eu fui lá para o hospital de Vila Alpina, e meu sogro estava sendo atendido e eu fiquei na parte de dentro do hospital, bem em frente à porta que dava acesso às partes mais internas do hospital. E eu fiquei notando como o porteiro era mal recebido, como o porteiro era chincalhado, todo mundo querendo entrar, todo mundo com urgência, como ele era ofendido. É difícil ser gentil. Como é que você se relaciona com aquelas pessoas que estão sob a sua liderança? Você é chefe de alguém? Ou a faxineira lá da sua casa? Ou a empregada doméstica? Como é que você trata estas pessoas? Como é que você age com pessoas que têm ideologias e posições políticas diferentes da sua? É muito comum a gente encontrar no Facebook pessoas postando lá, este ladrão, este corrupto, este petralha, este gado, este ignorante. É esta a sua forma? É este o seu caráter? É assim que você trata as pessoas que são diferentes de vocês? Como é que você trata o seu marido, a sua esposa, o seu filho ou os seus pais? O marido chega lá do trabalho, depois de um dia cansativo, pegou muito trânsito, o chefe não saiu do pé, ele chega em casa e ao abrir a porta, a primeira coisa que ele ouve é uma bronca da esposa porque esqueceu de tirar o sapato. A esposa faz aquela comidinha que sabe que o marido gosta, fez especialmente para ele, ele come e não fala nada, nem um pequeno elogio. Muitos filhos são incapazes de perceber o quanto seus pais se sacrificam por causa deles. E chegam até a dizer, eu não pedi para vir ao mundo. Olha como falta cortesia, falta amabilidade. Alguém se atrasa para uma reunião da igreja e já é logo recebido com críticas. Quantas pessoas eu já vi em reuniões de igreja, a pessoa chega atrasada, ela fica lá com aquela cara apontando o relógio. Às vezes a pessoa teve tantos imprevistos para chegar àquela reunião. Algumas pessoas são ágeis para criticar, mas são incapazes de fazer um elogio. Uma pessoa pode acertar em tudo, mas ninguém fala nada.
mas cometeu um erro, ela é criticada. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela aprende a ser amável, a ser gentil, a ser doce. Ela estimula, ela edifica a outras pessoas. Hoje em dia é difícil você até colocar sua opinião na mídia. Você coloca a sua opinião lá sobre determinado assunto e é logo criticado. Muitas pessoas são grosseiras com você por causa de uma opinião que você colocou. Isto entristece. Muita gente cria inimizade através das mídias sociais. Eu conheço algumas pessoas que deveriam ser ministros do Supremo Tribunal Federal, porque elas entendem de tudo e julgam com uma facilidade qualquer assunto. Muitas pessoas são incapazes de dar um sorriso, de relevar uma falha alheia. O fruto do Espírito é a amabilidade. Meus irmãos, a amabilidade deveria ser uma das características mais evidentes na vida de um cristão. Um crente, acima de qualquer coisa, deveria se destacar por ser gentil. Quem está cheio do Espírito Santo não é arrogante. Quem é cheio do Espírito Santo não é uma pessoa truculenta. Os comentaristas bíblicos tendem a interpretar a amabilidade como sendo um estado da pessoa. Ela é assim. A amabilidade é uma disposição graciosa para com os outros. A pessoa amável não age assim porque tem algum interesse. Porque é fácil ser amável com o chefe, não é? Mas ela é amável porque ela é assim. Uma pessoa amável é assim porque ela é assim. Amabilidade significa excelência de caráter, honestidade. É fácil agir com amabilidade com os poderosos, com os influentes, com aqueles que podem lhe proporcionar alguma vantagem. Difícil é ser amável com as pessoas desagradáveis, com as pessoas que têm gostos, padrões, opiniões, ideologias diferentes das nossas. É difícil ser amável com alguém que não tem nada a nos oferecer. Então, amabilidade vai além de dever. Eu me lembro uma loja que já fechou, o Blockbuster. Lembra do Blockbuster? E aqui em São Caetano tinha uma agência do Blockbuster. E sempre que eu entrava, abria a porta, alguém dizia bom dia, boa tarde, boa noite. Nunca, eu sempre ficava esperando e sempre eu ouvia este bom dia. Era muito agradável você ser recebido, ser notado com um bom dia. Mas eles faziam isso com todo mundo. Era um dever. Eu não sei se elas eram gentis por natureza. Talvez fossem gentis porque fosse uma norma ali daquela loja. A amabilidade significa fazer algo que você não precisa, mas escolhe fazer. Eu escolho ser amável. A amabilidade vai além da recompensa. Significa fazer algo que não lhe dará nenhum retorno. Aliás,
A verdadeira amabilidade geralmente tem um custo e não espera recompensa. Às vezes, para ser amável, você vai ter que engolir um sapo, né? Você vai ter que se segurar para não sair aí estourando. Você já notou? Quando vai uma visita lá em casa, ela está lá à mesa almoçando e de repente a visita derruba o copo de refrigerante, de suco sobre a mesa, sujando toda a toalha, fazendo aquela lambança. O que você diz? O que a sua esposa diz? Não, isso é assim mesmo. Repara, isso aí está aí para lavar mesmo. Pode deixar. Agora vai o filho, vai o marido derrubar. É aquele berro, aquele grito. Há pessoas que só sabem agir através do grito. Falando alto, de maneira rústica, cara fechada. Eu mesmo sou muito ranzinza. O Espírito Santo precisa trabalhar muito em meu coração. Você realiza um ato amável pelo ato em si. Você realiza um ato amável pela outra pessoa. A amabilidade é a própria recompensa. Essa amabilidade se desenvolve em razão da vida do Espírito Santo dentro de nós. É o Espírito Santo que nos capacita. Nós já falamos aqui que o fruto do Espírito Santo não é resultado do meu temperamento, da minha característica pessoal. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu estava me lembrando da irmã Sônia Curtinites. Oi, Sônia, espero que você esteja aí ouvindo. Porque eu não consigo imaginar a irmã Sônia Curtinites brava. Nunca vi a irmã Sônia Curtinites brava. Ela é uma pessoa amável, sempre foi. Eu a respeito muito. Mas será que isso é o temperamento ou tem a ver com o fruto do Espírito Santo? Espero que seja os dois. Os dois. Né? Agora, a amabilidade precisa ser cultivada. Então, nós temos esse poder. Mas como já foi dito aqui, a terra, o nosso ser precisa ser uma terra boa, para que este fruto se desenvolva dentro de nós. Nós precisamos tornar a amabilidade um hábito em nossa vida. E como é que eu posso saber que a amabilidade se tornou um hábito na minha vida? Bom, é quando é mais natural dizer e fazer o que é amável do que o contrário. Então, diante de uma situação, diante de uma pessoa, diante de uma palavra, o que é mais natural na sua vida? Retrucar? Ofender? Ou simplesmente se controlar, sorrir, ou não reagir de maneira grosseira? Peça a Deus que lhe dê a oportunidade de demonstrar amabilidade para com as pessoas. A quem eu posso agradecer hoje em casa, na loja, no trabalho, na condução? Você pode agradecer alguém? Onde é que eu posso dar um sorriso ou uma palavra de reconhecimento, por exemplo, para o frentista lá do posto de gasolina? Experimente dar um bom dia para aquela pessoa que você vê frequentemente, mas nunca fala nada para ela. O que é que eu farei caso me encontre diante de uma situação em que alguém precise de algo? Talvez você esteja passando e alguém precisa que alguém lhe ajude a carregar um peso ou trocar um pneu de um carro. Bem, você sabe. Jesus foi amável. Como eu já disse, você pode ser parecido com Jesus. E Jesus sempre foi uma pessoa amável. Cada uma das manifestações do fruto do Espírito Santo que Paulo mostra
está presente na vida de Jesus. Jesus vivia em amor, Jesus trouxe alegria, Jesus trouxe paz, Jesus era paciente. E aqui não é diferente. Jesus é amável. Em Mateus 11:30, onde Jesus diz: os deveres que eu exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Olha só, as exigências de Jesus, ou seja, seu domínio, seus deveres, não são a manifestação de dureza, de crueldade, mas é a manifestação da amabilidade. Na outra tradução, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Eu não obrigo vocês a nada, eu não imponho peso sobre a vida de vocês, porque Jesus é amável. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é bondosa e faz o bem. A ideia é que uma pessoa cheia do Espírito Santo sempre está disposta a ajudar. Há pessoas que são egoístas, mesquinhas, que só pensam nos seus direitos, nos seus gostos, que querem mandar, dominar, impor. Jesus veio para servir. Santidade não tem a ver com chavões, com frases feitas. Santidade tem a ver com uma pessoa que é boa. Há cristãos que são muito ruins. Há pessoas que são duras. Há pessoas que são cruéis. Um certo teólogo falou de um vizinho que enlouqueceu. E este vizinho, eles moravam numa área rural, ele saía pelos campos semeando sal, jogando pelos campos, e matava a vegetação. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não semeia sal, ela semeia vida. As nossas palavras e as nossas ações devem ser adubo e não veneno. E quantas vezes, em função da nossa grosseria, nós jogamos veneno sobre os outros. Jesus semeava gentileza. Certo autor notou que muito daquilo que Jesus disse e realizou nos relatos dos evangelhos aconteceu quando alguém o interrompeu, ou quando ele estava fazendo alguma coisa, ou quando ele estava viajando, ou quando ele estava comendo. Isso chamou a minha atenção. Muito do que Jesus ensinou, falou, fez, aconteceu quando ele foi interrompido. Isso me chama a atenção porque eu não gosto de ser interrompido. Eu não gosto de ser interrompido. E isso é uma falha. Porque o próprio Jesus foi interrompido diversas vezes e agiu na boa. Jesus reagiu a todas as suas interrupções não com irritação, não com a recusa em atender, mas ele agiu com amabilidade. Toda vez que Jesus foi interrompido, ele foi receptivo. Inclusive aquelas pessoas que a sociedade costumava marginalizar. Contextualizando isso, eu não veria Jesus zombando de um gay, fazendo piadinha sobre um gay, e assim por diante. A mulher, vamos ver, por exemplo, a mulher com hemorragia, ela interrompeu Jesus quando Jesus estava urgente numa emergência médica. Mas Jesus parou e curou aquela mulher.
Pense naqueles pais que levaram seus filhos para que Jesus os abençoasse e os discípulos queriam afastá-los de Jesus. E Jesus disse, não, deixa que elas venham. Jesus foi receptivo, Jesus foi carinhoso com aquelas crianças e com aqueles pais. Pense no cego Bartimeu, que gritou repentinamente em meio à multidão, até que Jesus parou. E aquela mulher que foi flagrada em adultério, e enquanto os homens estavam ali ranzinzas, querendo apedrejá-la, inflexíveis, exigentes. E como Jesus foi carinhoso, mulher, nem eu te condeno. Eu não te condeno. Vai e não peques mais. Começa de novo a vida. Você ainda tem chance. E aquele paralítico que desceu pelo telhado, enquanto Jesus estava ali, operando milagres, ensinando. Você já imaginou quantas vezes eu fiquei irritado quando no meio de um culto, toca um celular, e assim por diante, e Jesus curou aquele paralítico. Eu sei que houve ocasiões em que Jesus foi severo, foi firme em relação aos líderes religiosos, mas só contra esses líderes religiosos que eram hipócritas. Porque não existe nada mais sério, meus irmãos, do que você tratar com a espiritualidade de uma pessoa. Um pastor picareta, um líder religioso que só está pensando em levar vantagem, este vai pagar muito caro, porque ele está tratando de questões eternas. Por isso Jesus foi tão severo em relação a certos líderes religiosos. Mas para com os pobres, para com os enfermos, para com os marginalizados, aqueles que todos desconsideravam, todos atravessavam para o outro lado da rua. Para essas pessoas, Jesus demonstrou uma gentileza extraordinária. Ele dedicou tempo e dedicou atenção para com as necessidades dessas pessoas. Aliás, Jesus transpôs barreiras e derrubou muitos tabus para demonstrar amabilidade, amor para com as pessoas, inclusive indo comer na casa dessas pessoas marginalizadas pela sociedade. Bom, enfim, tudo se resume nisso. O cristão cheio do Espírito Santo é amável, é gentil, é doce. Outros, porque querem mandar, são irados por causa de doutrina, por causa da forma de culto, por causa da música, por causa da moda. Outros só querem ter visibilidade, só querem reconhecimento. A pessoa cheia do Espírito faz bem por onde anda. E se o Espírito Santo está na nossa vida, a maldade, a crueldade, a dureza de palavras, a dureza de gestos, de ações, não devem estar. Não é a melosidade das palavras, nem a nossa aparência que conta, mas as nossas palavras seguida pelas nossas ações. Você é amável, você é gentil, você é doce, você é cortês, você respeita o outro ser humano. Então, isto é uma manifestação do Espírito Santo em sua vida. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor ministra aos nossos corações, mostrando nossas falhas de caráter e nos apresentando as soluções. Muito obrigado, Espírito Santo,
que habita em todo aquele que crê, porque o Senhor nos capacita e nos fortalece para sermos o tipo de ser humanos que o Pai deseja que sejamos. Abençoa cada lar, cada vida, abençoa aqueles lares onde há tormenta, onde há intrigas, onde há grosserias, trazendo paz, trazendo um espírito de gentileza nestas casas. Ajuda-nos a sermos amáveis, como Jesus Cristo foi, em nome de Jesus. Amém. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Doce nome que transforma em alegria meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu